Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, bom dia, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês que nos assistem pelo nosso canal Palavra da Salvação. Que Deus os abençoe. Queridos irmãos, hoje é segunda-feira, dia 3 de fevereiro de 2025, e hoje quero deixar um abraço a todas as pessoas que deixam nos comentários do nosso vídeo uma mensagem que hoje foi do seu Félix Ribeiro, que é bom, nos diz que é bom estar ouvindo todos os dias. Que Deus abençoe, que Deus te abençoe, meu irmão, e que possa cada dia mais você estar aqui assistindo nosso canal Palavra da Salvação. A Quessia, o Valdeci de Souza, a Maria de Jesus, o João Filho, o João Batista lá de São Geraldo, o Pascoal lá de Araguaína e o Valdeci de Souza, que é aqui do nosso grupo do Texto dos Homens aqui de Xinguara. Então você pode deixar aqui um recadinho, um comentário no nosso vídeo, é muito simples, é só você entrar nos comentários e lá deixar a sua mensagem. Também é muito importante se você deixar a curtida no nosso vídeo, se você gostou aqui do nosso trabalho de evangelização. E também que compartilhe também para as outras pessoas também possam estar assistindo ao nosso canal Palavra da Salvação. E o evangelho de hoje é de São Marcos, capítulo 5, versículo do 1 ao 20. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos chegaram à outra margem do mar, na região dos Gerazenos. Logo que saiu da barca, um homem possuído por um espírito impuro, saindo de um cemitério, foi ao seu encontro. Esse homem morava no meio dos túmulos e ninguém conseguia amarrá-lo, nem mesmo com correntes. Muitas vezes tinha sido amarrado com algemas e correntes, mas ele arrebentava as correntes e quebrava as algemas, e ninguém era capaz de dominá-lo. Dia e noite ele vagava entre os túmulos pelos montes, gritando e ferindo-se com pedras. Vendo Jesus de longe, o endemoniado correu e caiu de joelhos diante dele e gritou bem alto: Que tens a ver comigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo? Eu te conjuro por Deus, não me atormente. Com efeito, Jesus lhe dizia: Espírito impuro, sai desse homem. Então Jesus perguntou: Qual é o teu nome? O homem respondeu: Meu nome é Legião, porque somos muitos. E pedia com insistência para que Jesus não expulsasse da região. Havia aí perto uma grande manada de porcos pastando na montanha. O espírito impuro suplicou então: Manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus permitiu. Os espíritos impuros saíram do homem e entraram nos porcos, e toda a manada, mais ou menos 2.000 porcos, atirou-se monte abaixo para dentro do mar, onde se afogou. Os homens que guardavam os porcos saíram correndo e espalharam a notícia na cidade e nos campos. E as pessoas foram ver o que havia acontecido. Elas foram até Jesus e viram o endemoniado sentado, vestido em seu perfeito juízo, aquele mesmo que antes estava possuído pela legião, e ficaram com medo. Os que tinham presenciado o fato explicaram o que havia acontecido com o endemoniado e com os porcos. Então começaram a pedir que Jesus fosse embora da região deles. Enquanto Jesus entrava de novo na barca, o homem que tinha sido endemoniado pediu para que deixasse ficar com ele. Jesus, porém, não permitiu. Entretanto, disse: Vai para casa, para junto dos teus, e anuncia tudo o que o Senhor fez em sua misericórdia por ti. Então o homem foi embora e começou a pregar na Decápole tudo o que Jesus tinha feito por ele, e todos ficavam admirados. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, o evangelho de hoje nos traz Jesus indo até a região dos Gerazenos. E aí, logo que Jesus chega na praia, dá de encontro com esse homem possuído por uma legião de homens, de demônios. E assim nós vemos a tristeza
desse homem. O evangelista São Marcos vai nos dizer a todo o flagelo da vida desse homem endemoniado. Primeiro, ele era um ser vivo que morava entre os mortos. Então podemos dizer, porque ele morava no cemitério, lugar dos mortos. Então é um morto, um vivo que vive no meio dos mortos. Mas a possessão era tão grande na vida desse homem que o evangelista vai dizer que nem mesmo os correntes ali seguravam aquele homem, tamanha possessão. E é interessante nós vermos que o espírito, os demônios, reconhecem Jesus, que vai dizer que tem a ver comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Eu te conjuro por Deus, não me atormentes. Veja só, o demônio reconhece o poder de Jesus, o poder que Jesus tem de expulsá-los, de mandá-los embora. E aqui nós vemos que Jesus vai perguntar qual é o nome daquele demônio. E os demônios vai dizer que o nome dele é Legião, porque eram muitos. E por que ele vai dizer que é legião? Porque uma legião romana eram 3.000 homens. E assim nós fazemos sentido, como nós vemos, que os demônios pedem para que Jesus os mande para os porcos que estavam pastando ali. E eram mais ou menos 2.000 porcos. E assim nós vemos que aquele homem estava possuído por mais de 2.000 demônios. Imagine, aquele homem tornou-se morada, tornou-se casa de demônios. Imagine que um demônio faz um atormento grande na vida do homem. Imagine uma legião, 2.000 demônios. Que sofrimento aquele homem vivia. Mas o demônio não toma posse do corpo de alguém sem que você permita a cada dia que ele vai entrando e que vai se apossando. Assim é um ladrão que acha a porta aberta, acha a oportunidade para entrar na sua casa e lhe roubar. Assim é um demônio. É você que abre as portas para que ele entre. Quando vivemos uma vida de pecado, vamos fazendo um pecadinho ali, outro pecadinho acolá, mais outra coisinha aqui, mais outra coisa acolá, e assim nós vamos abrindo as portas do nosso corpo, da nossa alma, do nosso espírito, para que o demônio se aposse. Triste ver a situação de tantas pessoas que vivem dominadas, aprisionadas pelo maligno, porque não fecham a porta para o pecado. O demônio não tem poder de adentrar na sua vida, na minha vida, se eu não permitir que ele entre. Se é nos nossos pecados que ele acha as brechas para que nós nos afastemos de Deus e ele encontre o lugar perfeito para ali ele fazer morada. Mas muitas vezes nós temos a mania, de dizer que o demônio é poderoso, que o demônio fez isso, que a culpa é do demônio, Não. Muitas vezes é nossa falta de vergonha, muitas vezes na cara, de dizer, eu não quero isso, eu não posso fazer isso, isso me afasta de Deus. E aí é mais fácil, pelos nossos erros, pelas nossas fraquezas, colocar a culpa no maligno. O maligno pode até nos tentar, mas ele não tem o poder de nos fazer pecar. É opção minha, opção sua, de querer viver no pecado. O demônio não tem poder. Ele vai nos tentar, mas para isso precisamos estar fortes, firmes na oração, firme na comunhão, na Eucaristia, na confissão, nos sacramentos, e assim nós dizemos não. Meu caminho é seguir ao Cristo. Meu caminho é caminhar com nosso Senhor Jesus Cristo.
E é assim que acontece com esse homem, quando os espíritos, demônios, saem e vão para os porcos, e os porcos se lançam no mar. Esse homem se torna recuperado em seu perfeito estado de juízo. E nós vemos também que as pessoas que ali naquela região, quando viram aquele homem endemoniado, em sua perfeita consciência, em vez de se alegrarem porque aquele homem foi restaurado por Cristo, não. Aqueles homens preferem ficar lamentando a morte dos porcos do que a vida, a libertação que Jesus deu para aquele homem. E assim expulsam Jesus daquela região, preferindo os porcos. E aquele homem, quando é transformado por Jesus, quer seguir ele, quer ser discípulo de Jesus. Mas Jesus tem uma missão maior. Jesus manda ele voltar para a casa dele, para a sua família, e ali anunciar tudo o que o Senhor, em sua misericórdia, fez por ele. Quando encontramos Jesus, quando somos libertos do pecado por Cristo Jesus, verdadeiramente vivemos uma vida nova, uma vida para anunciar a sua palavra, pregar o evangelho e anunciar tantas coisas, tantas maravilhas que Deus faz na nossa vida. Eu sou testemunha disso. Anteriormente, na minha vida de pecado, vivia longe de Deus. Após o meu encontro com Jesus e a minha conversão, estou aqui anunciando a boa nova, as maravilhas que Deus faz na nossa vida, pedindo a Deus a cada dia para que eu não morra no pecado, mas que a cada dia me fortaleça na fé para que eu possa renunciar às trevas do pecado e às seduções do maligno. E assim, no fim da minha peregrinação terrena, poder me encontrar com Cristo e no seu reino, junto com os anjos e santos, poder louvá-lo e adorá-lo por toda a eternidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos, que a paz, o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês. Que Deus nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um bom dia a todos, uma boa semana. Que Deus os abençoe.